Bora lá, pessoal. Boa noite. Guilherme já está na área. Dudu, meu brother, seja bem-vindo. Arnaldo Freitas, seja muito bem-vindo. Que bom. Gratidão aí por presença de cada um de vocês. Bom, gente, hoje o tema da nossa live vai ser sobre vendas, né? Então, olha só que bacana. A gente vem aí numa sequência de lives, né? Sempre com um convidado diferente. Bom, Robson, boa noite, Robson, seja bem-vindo. Então, a gente vem sempre com uma live com um tema diferente, trazendo convidados. E na semana passada, o convidado foi o Luciano Mazan, onde nós falamos de atendimento que dá lucro, né? Então, algo assim foi bastante bacana, o pessoal interagiu bem, teve um bom aí, retorno com o pessoal. E hoje eu quero falar com vocês sobre vendas, né? Então, o tema da nossa live são 7 passos para você vender mais, né? E aí, você que já entrou, comenta aqui comigo. Como que tá as suas vendas, né? Você tem alguma dor, tem alguma dificuldade, alguma dúvida? Você pode deixar aqui que o meu convidado vai responder todas, né? Então, bem bacana. E o meu convidado é o Guilherme Alvarenga. Ele é um parceirão aí, ele é empreendedor, ele é consultor na área empresarial, né, em planejamento e gestão de riscos, né? Então, o Guilherme, ele tem aí uma vasta experiência, né, com vendas, e aí ele vai compartilhar aí com a gente, vai ser um bate-papo bem bacana, tá? E aí, eu já queria pedir para você, né, se você lembra aí de alguém que está aí com alguma dificuldade nas vendas, quer entender um pouquinho, né, vai aí no aviãozinho e faz um convite aí para esse seu contato, tá? Então vamos fazer aí que essa live seja aí com bastante conteúdo, que realmente tenha aí um impacto para você, que esse é o objetivo, tá? Então eu venho sempre fazendo isso aí com o pessoal que já me segue, para a gente trazer esse conteúdo, e aí a gente está sempre trazendo um convidado, um tema diferente. Então na próxima semana a gente vai ter um outro tema que é um pouco relacionado, vai ter marketing, então tem muita coisa aí bacana, tá? Bom, Thalita, seja bem-vindo, Thalita, bacana. Pessoal, então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Humberto, eu sou empresário contábil, tá? E a minha empresa é a Controller Consultoria e Contabilidade, e nosso propósito aqui é levar mais conhecimento, né? Levar você, empreendedor, empresário que está nos assistindo aqui, para um outro patamar. Bacana? Bom, então eu já vou chamar aqui o Guilherme, tá? E aí o Guilherme vai se apresentar aí para vocês, tá? Deixa eu achar aqui o meu convidado. Aguardando o senhor Guilherme. Boa noite, Marcos, tudo bem? Opa, tudo bom, Guilherme? Seja Bom também, bem-vindo. obrigado. Como é que E estão aí, as coisas? bem, graças a Deus, tá todo bonitão aí, de terno e tal, estiloso. Obrigado. Cheguei da rua Cara, agora. tá certo, estava aí atendendo os clientes, né? Show de Sim. bola. Muito Obrigado. bom. Bom, Guilherme, primeiramente te agradecer, tá? Eu sei que você tem uma agenda aí bastante comprometida, né? E aí, que bom que você aceitou esse convite. Eu fico muito empolgado, né, com esse tema. Você sabe que em algumas conversas que a gente tem, eu sempre falo para você que eu também sou um estudante sobre o assunto, né? Então, eu sempre, quando eu tenho oportunidade com você, eu sempre aprendo alguma coisa, tiro uma casquinha, né? Porque a gente não pode perder a oportunidade, né, Guilherme? Sim, eu também aprendo muito. Então, bacana. Gratidão aí por você ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que só pelo tema da live, né, 7 passos para você vender mais, é muito oportuno, né? Eu estava comentando, Guilherme, com o pessoal que na semana passada a gente falou sobre atendimento, né, como um atendimento que dá lucro. E aí
o tema, esse tema que você vai falar, ele vem bem a calhar, né, poxa, eu tenho um atendimento bom. Bom, e agora, como que está a minha parte comercial, a parte de vendas, né? Então, Sim. eu fico muito grato de você ter aceitado esse convite. E aí eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece. E a bola é sua. Estamos Claro, aqui claro. ansioso para ver o seu conteúdo aí. Eu também. Primeiramente, obrigado, tá, pelo convite. Sou muito grato pela minha vida ter conhecido pessoas e pessoas assim como você. É muito bom, realmente é gratificante. Quando eu vou, passo no escritório, a gente bate um papo, é muito conhecimento, a gente evolui muito juntos, né? Bacana. Agradecer aí ao pessoal que está entrando, alguns convidados, alguns que são amigos, ao Robson, meu amigo, o Robson Todentina, ao Robson Correia, que entrou aí também, a Carol, que é uma grande Bacana. amiga minha também, Arnaldo, enfim. Show de bola. Então, assim, a vendas, né, na verdade, ela é o coração, né, Marcos, da empresa, praticamente, né? Aquilo ali onde a gente vai transferir as nossas emoções. E aí a gente dividiu, né, até para trazer algo mais prático para as pessoas que estão assistindo, né, os passos. E foram 7 que nós definimos aí, que eu defini no caso, que são muito importantes, que inclusive fazem um ciclo, que o final do último Bacana. passo, ele já ajuda, auxilia no primeiro passo e assim vai, né? Beleza. Então, isso graças à experiência que a gente teve aí ao longo das consultorias nas empresas, né? Por conta até das demandas que vinham do Sebrae e também pelo trabalho que eu faço hoje, né? Através da Prudential, né? Como franqueado, então a gente vai lá, oferta e tudo mais. Então, já são o quê? 12 anos já de experiência nessa área de atendimento ao cliente e vendas. Mas vamos começar primeiro, queria que todos que tivessem, que são empreendedores, estão assistindo nós aí, ou que são vendedores, né? Pega lá o papel, a caneta, porque vai ter algumas anotações aí que eu acho que vai ser bastante interessante. E a gente vai deixar aqui fixado depois, né? Ou no seu feed, a gente consegue salvar e deixar esses passos lá descritos, né? Pode ser? Bacana. Sim, fazemos Show de isso. bola, show de bola. Então, até eu vou olhar aqui um pouquinho para baixo, vocês não reparem não, é porque eu fiz uma colinha aqui para poder, né, pontuar algumas coisas que são importantes. Show de bola. Primeiro passo, Marcos, é a pré-venda, né? Bacana. Então, por que pré-venda? Pré-venda vem de, inclusive, de preparação, né? Preparação para atender o cliente. E essa preparação, ela está relacionada a conhecimento, né? A estudo, não só, né, do seu produto, claro que você tem que ser o fera, né, para poder apresentar um produto de qualidade, um produto com preço justo para o cliente, mas um estudo também para os concorrentes, né? Porque lá na frente a gente vai conversar um pouco também sobre um dos passos, sobre as objeções dos clientes, que é importante você conhecer os concorrentes, porque o seu cliente vai estar pesquisando, ele vai estar, inclusive, analisando antes de tomar a decisão. Então, o estudo é muito importante. Para quem é empreendedor, que precisa ter, de fato, um pouco do perfil vendedor, antes de abrir o negócio ou durante o negócio, é importante que ele estude também o nicho de mercado que ele quer atingir. Geralmente, a gente começa um negócio querendo abraçar o mundo. Normal, tranquilo. Até para poder a empresa, né, ter ali o seu fluxo de capital de giro e tudo mais para ter um ponto de equilíbrio ali nos primeiros anos e tudo mais. Mas é importante que ao longo do tempo a gente defina aquele tipo de cliente que a gente quer atender de fato. Por quê? Quando a gente define um cliente X, a gente consegue estudar sobre a vida daquele cliente, onde ele frequenta e tudo mais, para a gente poder abraçá-lo, né, nos lugares que ele vai estar, para a gente poder efetuar uma venda de fato efetiva. Então, primeiro passo, anotem aí, pré-venda. Alguma Bacana. pergunta sobre a pré-venda? Você tem, Marcos? Não, a questão que eu queria só pontuar, né, assim, para agregar aí um pouquinho para o pessoal, né, a importância que você comentou aí da análise do mercado, né? Então é muito interessante, concordo. São 3 fatores, né, que eu acho muito importante para você que está aqui analisando. Primeiro é a persona, né, que é aí quem você vai atender, você conhecer, você identificar, estudar realmente com quem você quer vender, com quem que você quer Sim. oferecer o seu produto, o seu serviço.
E algo que você colocou aí que é muito importante, né, que a gente não pode esquecer que está dentro do mercado, é a questão da concorrência, né? A gente precisa realmente ver quais são as práticas que os concorrentes, porque muitas vezes, Guilherme, às vezes o empreendedor, o empresário, ele fica muito apegado naquela questão assim, eu vou ficar lá olhando o preço do meu concorrente. Não, você precisa ver quais são as estratégias que o seu concorrente está fazendo, como que está o site dele, como que está as redes sociais dele. Então, todo esse processo, e eu acho bacana, eu no meu mercado, eu olho para a minha concorrência com aquele olhar assim de acompanhar, de aprender, de troca, sabe? Eu não estou preocupado, porque o cara... Não, cada um tem ali o seu brilho. E a outra questão dentro da análise são os fornecedores, né? Então, show de bola. Por enquanto, não tem nenhuma dúvida. Pode ir aí para... Pode tocar? Né? Então, nós vamos para o segundo passo, que também é um ponto muito importante, tá? Não desconsiderando algum outro, mas é a abordagem, né? Então, depois de estudar os produtos, depois de estudar o concorrente, o nicho de mercado, né? Fazer a pré-venda ali, se preparar, eu vou abordar, né? E cada tipo de cliente, cada forma de negócio, a gente tem que entender como que eu vou melhor abordar esse cliente. Se é através de visitas, né? Se é através de ligações por telefone, se é através do WhatsApp, né? Eu, particularmente para o meu negócio, é muito importante que seja a visita. Eu preciso olhar no olho do meu cliente para poder saber, né? Quando a gente, por exemplo, recebe o cliente, vou dar o exemplo aí de uma loja de roupas, né? Que está ali na 44, vou dar um exemplo. Então lá, como que eu posso, por exemplo, padronizar a abordagem dos meus clientes? Tem como, né, falar para o vendedor que, vendedor, você precisa desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o seu cliente. É importante desejar ali um bem-vindo, né, para a pessoa se sentir tranquila dentro do seu comércio, tá? Dando o exemplo da loja aí, uma loja de roupas, e se apresentar, que é muito importante, né? Hoje eu vejo, às vezes a gente entra numa loja, às vezes a gente senta num restaurante, e principalmente restaurante, né? E aí a pessoa, o garçom vem, te atende, ele não tem aquele cunho de vendedor, né? Não se apresenta, olha, meu nome é Guilherme, eu estou aqui para atender vocês. Por quê? Até para quando a pessoa for pedir alguma coisa, perguntar sobre um produto, ela falar o seu nome, né? Ela lembrar de você, enfim, deixar aberto, isso deixa muito aberto. Então a abordagem é fundamental. É importante a gente entender isso e padronizar. Tem como você padronizar, por exemplo, o processo de abordagem por telefone, que seja, deseja bom dia, boa tarde, boa noite, pergunte o nome do seu cliente, converse com o seu cliente com o nome dele e tudo mais. Então, primeiro passo, pré-venda. Segundo passo, abordagem. Abordagem, como que eu vou me comportar dentro do cliente. Então, e lembrando que a primeira impressão, né, a gente nunca tem uma segunda oportunidade de ter uma primeira impressão. Então, é importante que a gente impacte o cliente, né, quando a gente vai, de fato, conhecê-lo, né, pessoalmente, que seja por ligação e tudo mais. Beleza? Beleza. Eu complementando aí esse segundo passo, eu bato muito na tecla, né, eu como empresário, eu bato muito na tecla da experiência com o cliente, eu como consumidor, Guilherme, como eu valorizo. E aí a dica que eu dou para o pessoal também, em cima disso, eu concordo com você, tem que ter ali um procedimento, né? Mas eu sugiro sempre o processo, né? Então você tem um processo de atendimento que você segue, né? Muitas vezes, Guilherme, às vezes quando eu comento isso no treinamento, as pessoas falam, nossa, mas não fica mecânico, não fica. Não fica, é só você ser, como se diz, original, ser espontâneo, mas existe um procedimento, né, Guilherme? Um passo a passo para seguir, porque olha só... Que com o tempo fica natural. Fica natural. E uma das coisas que eu acho muito importante, você comentou aí bem, é a questão de se apresentar. Então, eu acho que isso é experiência. Infelizmente, eu até fiz um vídeo recente aí, comentando, compartilhando, sabe, Guilherme, de uma experiência que eu tive. E, assim, é tenso. Então, eu acho que realmente vale, né? Vale você. E eu queria só aproveitar esse tema, que você pudesse falar para o pessoal. Qual que é a dica, Guilherme, agora? Porque a gente praticamente aí estamos em momento de crise, né? Tivemos esse impacto aí todo, né? E aí você comentou que no seu empreendimento o presencial é muito importante, olho no olho, mas o que você fala para nós
assim, nesse segundo tópico de abordagem, agora com online, né? Com essa questão que muitas vezes você não pode visitar o cliente, o que você tem para nos dar de dica? Sim, eu tenho usado a ferramenta online, não é a mesma coisa de estar de fato na frente do cliente, né? Porque na frente do cliente, você consegue ter uma leitura corporal, né, para poder entendê-lo de fato, né? Mas, né, a gente tenta primeiro ter o contato, né? Primeiro, na verdade, do meu processo, eu faço o contato por ligação. E Legal. caso o cliente não queira, a gente tem que respeitar, sim, de fato, o não querer desse contato presencial. Sim, eu acho que, enfim, tem que ter. Tem muita gente que realmente, de fato, preserva muito, saúde e tudo mais. Vindo para o online, da mesma forma. Tem que analisar, por exemplo, igual eu estou aqui, né? Ainda, mesmo assim, eu estou bem apresentável, Sim. tenha uma iluminação boa. Tudo isso faz parte do processo de abordagem, mesmo que seja via online. Né? Igual você está aí, tem o contraste entre a sua vestimenta juntamente com o fundo que você está. Então, a gente consegue ver o seu rosto muito bem claro, as suas expressões. Então, isso faz parte da abordagem também. É importante a pessoa fazer a leitura também com você, né? Bacana, bacana. Beleza, eu concordo. Eu acho que nesse momento, né, a gente tem que preocupar com equipamento, com iluminação. Sim. E é a mesma coisa, né, gente? É você dar uma experiência para o cliente. Independente Beleza? do canal que for, independente da forma que você vai abordar. Tem que trazer Justamente. uma boa experiência para ele, justamente. Bacana. E o terceiro passo, Guilherme, o que você nos Terceiro diz? passo acho que para mim é um dos pontos mais importantes, tirando ali o pré-venda e o pós, né? Que é a sondagem. A sondagem é um dos momentos mais importantes, porque na sondagem, Marcos, a gente vai absorver de fato as necessidades do cliente. O que é sondagem? Basicamente perguntas, né? E aí, com o tempo, a gente vai aperfeiçoando essas perguntas, nós como vendedores, atendentes e tudo mais. Então, perguntas chaves. Então, descreva ali, até para você entender a necessidade do cliente. Vou continuar com o exemplo da loja lá na 44, por exemplo. Este produto que você está procurando é para presente, é para você. Você tem alguma preferência de cor, de tamanho, Show de enfim, bola. questionar, perguntar para o cliente para você absorver, né? E tem também, geralmente, quando a gente filtra e estuda essas perguntas nessa sondagem, uma pergunta que ela é fatal. É uma pergunta que você vai despertar, que a gente chama, a necessidade do cliente para aquele determinado produto. É onde você vai fazer com que ele fale da boca dele o que ele quer que você tenha a oferecer. Então é muito importante. É uma fase importantíssima do processo de Legal. vendas, que é a sondagem, né? Tem o filme, até eu gosto de usar o exemplo do filme Lobo de Wall Street, né? Acho que a maioria das pessoas, dos empreendedores, assistem. E lá tem um momento do filme que acho que o Jordan Belfort faz de forma brilhante, que é justamente a questão da sondagem, onde na apresentação, lá na venda da caneta, um dos caras que ele seleciona lá, né, ele vai mostrar, não, mostra aqui como é que vende. E aí o cara fala, me vende essa caneta aqui. Aí ele simplesmente, em vez de ele falar sobre os benefícios da caneta, pular a etapa, ele pergunta pro cara, ele devolve a pergunta, ele fala assim, escreve seu nome aqui, por favor. Aí o cara, peraí, mas eu não tenho uma caneta. Aí, não, então toma aqui a caneta, estou te vendendo a caneta. Então, ele pergunta, ele gerou uma necessidade, ao ponto do cara precisar de fato da caneta. Ele não precisar nem descrever se aquela caneta de fato era azul, era preta, era brilhante e tudo mais. Ele despertou a necessidade. Então, a sondagem é o terceiro passo, que é basicamente fazer perguntas para o seu cliente chegar, para o cliente chegar até o produto que você vai oferecer. Inclusive, tem como até, dependendo do processo do segmento, né, da empresa, a gente, nas perguntas, na sondagem, até conectar o cliente com outras pessoas. Então, por exemplo, no bate-papo, o cliente vai lá e, não, eu gosto muito de cinto. Aí você tem uma empresa que vende cinto. Você vai direcionar a empresa que vende cinto. Eu vendo tecido, mas eu queria o tecido crepe. Não, mas eu tenho uma pessoa que vai te ajudar nisso aqui. Então, o cliente vê que você está solícito, não só para vender o seu produto, mas para, de fato, atender ele nas suas necessidades. Então, terceiro passo, sondagem. Show de bola. Só para me complementar aqui com um exemplo, você pegando aí uma coisa que eu percebo muito, Guilherme,
é que nessa abordagem, né, que esse tópico que você comentou aí muito bem, muitas vezes eu percebo que falta aquela energia, né, falta aquela atitude. Eu acho que isso é Sim, muito importante. Você deu um exemplo muito bacana, para uma festa, para você tem algo, é você perguntar, né, assim, as perguntas chaves, né, show de bola, eu concordo, mas o que eu sinto falta também, Guilherme, é assim, o entusiasmo, né? Às vezes as pessoas não vão com sim, aquela energia. E eu acho, pessoal, que é muito importante, no momento da abordagem, você ter uma postura, você uhum, chegar, como se diz, com sim, aquela vontade de realmente atender o seu cliente, né? Então, eu acho que sim, isso é fundamental. E uma dica que eu daria, assim, nesse momento, né, para complementar, é a gente ouvir. Né? Então, é a gente ouvir. Então, eu acho muito bacana quando você fala a pergunta-chave, mas espera o seu cliente falar para sim. você ouvir e aí depois você partir para cima, né? Então, eu acho que é fundamental, tá? Isso aí. Excelente Perfeito. complementação que você fez. Realmente, é aquele negócio, é ouvido de elefante, né? É E, verdade. e, Muito e bom. boca de formiguinha, às vezes. Tá Então, o terceiro certo. passo, passamos aí pela sondagem, né? E Uhum. agora, né, o quarto passo também, um passo muito importante, que é o showtime, que eu costumo falar. Bacana. O quarto passo é a hora de você dar seu show. É você entender o que o cliente precisa, você, né, colher o escuto bem. Uhum. Voltou aqui. Voltei. Voltou? É a Siri do iPhone que me interrompeu aqui. Acho que eu falei alguma coisa que ela. Tá certo. Mas vamos lá. Então, estávamos falando do quarto passo, que é o showtime, né? A hora de você apresentar o seu produto, apresentar aquilo que você tem a oferecer, que de fato vai de encontro às necessidades do cliente, após ter descoberto, né, na sondagem. Então, a Legal. apresentação do produto, às vezes as pessoas costumam errar, porque às vezes falam as características daquele produto, né? E o que de fato vende é algo que vai trazer às vezes um conforto emocional para você, né? O que vende é a emoção, o que sustenta a venda sim é a razão. Mas muitas vezes as pessoas, os vendedores ficam realmente de fato, olha, essa casa aqui ela tem tantos metros quadrados, ela tem não sei o que, você tem que colocar o cliente para imaginar, né? Ó, essa casa tem uma piscina, você consegue trazer os seus amigos, né? O pessoal da sua família para tomar banho, aí o cara já começa a imaginar, né? Então tem que trazer uma pegada mais emocional nesse showtime. É isso que eu dou de dica pro pessoal. Então showtime, que é o quarto passo, né? Depois da sondagem, a gente vai apresentar o que que a gente tem a oferecer para o nosso cliente. Perfeito. O meu complemento aí, Guilherme, nesse momento, é a questão, a gente volta lá, né, que você mesmo comentou, Sim. concordo, de você conhecer, você ouvir, e aí depois você parte para cima e volta a falar, gente, a energia. Porque uma coisa que eu gosto, Guilherme, e a gente já viu muito isso, né, nas nossas consultorias, nos nossos atendimentos, é aquela questão de você estar para a pessoa, né? Eu acho que Sim. isso, a gente se sente valorizado, porque quando a pessoa Uhum. te olha, ela te olha nos olhos, e isso no mercado a gente sente, né? Porque muitas vezes dá aquela impressão, né, Guilherme, que se você quiser, você compra. E não é bem assim, o mercado está muito competitivo. Eu acho Sim. que nesse momento aqui do Showtime, pessoal, que ele está comentando, é o momento, né, Guilherme, de a gente mostrar o nosso diferencial. Isso. E eu acho que isso também é muito relevante. Também. Também. Show de Isso aí. bola. Então, quarto Ah, passo, vamos relembrar um pouquinho para o pessoal que está vamos anotando aí. lá. Então, o primeiro passo é a pré-venda. O segundo Pré-venda. passo é a abordagem. Terceiro passo é a sondagem, que são as perguntas para a gente identificar as necessidades. Quarto passo é o showtime, a hora do seu show, onde você vai mostrar de fato para que veio, né? Trazendo os diferenciais que foi que você pontuou aí, bacana. Quinto passo, que também não pode faltar, muita gente esquece, é o adicional, né? É a cerejinha do bolo. É, Então, apresentou o produto, às vezes você tem alguma coisa que vai complementar e atender o cliente, ou atender, vamos supor que o problema do cliente, vamos supor que o cliente vai fazer uma festa, você tem um espaço de eventos, né? Mas o cliente vai correr atrás
né, de uma pessoa para coordenar esse evento, de um lugar para comprar os negócios e tudo mais. Então, você pode, se você puder oferecer isso já como complementação para o cliente, ótimo. Então, ofereça, tem que oferecer o adicional. Se você tiver, e se tiver parceiros, ótimo, que você faz um grande network. Geralmente eu faço muito isso. Quando eu converso, quando eu, enfim, conheço pessoas. Então, oferecer adicional até para você surpreendê-lo também, né? Que eu falo que é a cerejinha do bolo. Às vezes ele, se for às vezes algum produto mais comum, né? Vou dar vendo café, né? Enfim, é uma commodity aí no caso. Mas esse café, se você vender ele com a espuminha, com um coraçãozinho ali, né? Tendo um adicional, né? Ou com um biscoitinho que você pode oferecer também e aumentar a sua receita, você agrega valor. Então, o adicional é o quinto passo aí do processo aí de vendas aí que a gente tem apresentado para o pessoal aí. Obrigado a participação de todos mais uma vez aí. Show de bola, né? Tem uma pessoa colocando aqui se a gente pode disponibilizar, né, um e-book, né, com essas dicas. A gente vai colocar lá depois, né, na descrição lá, vai ficar no GVT, depois a gente vai subir isso para o canal e de repente a gente pode colocar, né, algum conteúdo. Pegando esse foi o quinto passo, né, o adicional. Né? Adicional, isso. Eu me identifico demais, eu acho que realmente ali você mostra, né, para o seu prospect, para o seu potencial cliente que está ali na sua frente, né, aquela questão, né, Guilherme, que você está ali realmente para dar a solução para ele. Né? Então, aí a gente vem muito naquela questão, assim, você não precisa fazer isso pensando já no retorno, tá, cara? Faz isso de uma maneira assim, tranquila, de uma maneira assim espontânea, assim, sem querer nada em troca, que isso volta para você, né? Então é reciprocidade ali. Então eu acho que é muito importante você. Eu também tenho essa questão, sabe, Guilherme? Quando um potencial, uma pessoa que me indica, eu simplesmente escuto e falo, olha, independente de qualquer coisa, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo. Então, assim, a gente coloca, esse adicional. Então, isso mostra que você é parte importante no processo. Então, o cara está sentindo ali do outro lado que tem uma pessoa interessada. Né? Sim. Eu acho que isso também fica... E tem que ter verdade, né? Tem que ter verdade. A gente tem assim, infelizmente, muitos vendedores no mercado, né, que de fato estão mais preocupados em si, né, com a comissão, com aquilo que ele vai ganhar, e muito pouco preocupado em de fato atender o cliente. Então, mas o cliente, vou te falar uma coisa, ele sente a verdade no seu olhar, entendeu? Ele sente que de fato você está ou não querendo ajudá-lo, ou se você, né? Por isso que às vezes acontece da área da venda, né, a pessoa que vira o vendedor, a família, nossa, mas ele não deu certo lá em tal lugar, virou vendedor, né? Mas essas são essas pessoas que muitas vezes queimam o mercado, né? Queima, na verdade, o perfil vendedor, que eu acho muito importante para qualquer carreira. Então, lembrando que o adicional é o quinto, né? No caso, o quinto passo aí, que tenta oferecer as soluções para, de fato, atender o seu cliente, o problema do seu cliente, ele tem um problema a resolver. Beleza? E aproveitando só esse gancho que você me falou aí, para falar aí para o pessoal que está nos assistindo, né? Muitas vezes a pessoa tem essa percepção, né? O cara é vendedor, né? E pelo menos comigo, como empresário, eu compartilho com você, Guilherme, que já conhece, como se diz, já veio aqui por várias vezes na nossa empresa, assim, a importância, né? A gente realmente olhar ali para o problema do cliente, para a gente realmente preocupar. E isso é sempre a oportunidade. Então, eu sempre falo que você tem que estar assim você tem que estar aberto, porque tudo que o seu potencial cliente te falar, isso pode reverter num negócio. Então, e uma coisa importante que você comentou, que é a questão do network. Então, sempre que você se propõe a ajudar alguém, poxa, igual muitas vezes eu estou conversando com um empresário, eu falo para ele da importância dele ter uma segurança para a família dele. Aí muitas vezes, numa conversa ali com um empresário que está abrindo uma empresa, eu falo para ele da importância dele ter um seguro, né, para dar uma garantia ali para a família dele. Então, de repente, nesse momento, eu falo, olha, eu tenho
meu corretor, eu tenho uma pessoa, um consultor que vai poder, falo para você que é algo assim que tem bastante relevância e que dá uma certa tranquilidade para a gente. E isso a pessoa fala, poxa, mas esse cara está abrindo uma empresa para mim, mas ele está indicando tantas outras coisas. Mas por quê? Porque eu parto do princípio, Guilherme, que a gente tem que entregar o nosso melhor, a gente tem que dar uma experiência ali incrível. E se o cara não comprar de você agora, não tem problema. Ele teve uma boa experiência, né, Guilherme? E logo, numa outra oportunidade, ele vai lembrar de você, vai falar, poxa, aquele cara me ajudou, então eu quero me relacionar com ele. Sim, sim. E passa essa corrente do bem ela para frente, né? Você colhe esses frutos. Pode ter certeza, você ajudando uma pessoa, enfim, se não for o seu produto e você tentar, né, ajudar ela de outra forma, até indicando amigos e tudo mais, pode ter certeza que você vai colher esses frutos lá na frente. Pode ter certeza. Então, o quinto passo adicional, né? E o sexto, e muitas vezes esse sexto passo, Marcos, o pessoal acha que é o último, mas ele não é o último. E ele chama a conclusão, mas ele não é o último passo. O que é a conclusão? A conclusão é o checkmate que precisa ter. Já direcionar o cliente, por exemplo, para a forma de pagamento, né? Já direcionar já para o cliente já sentir que ele está fechando, que ele vai levar aquele produto para ele decidir, ele precisa decidir. Tem algumas perguntas que eu acho interessante, que eu faço, né, na minha atividade, que é perguntar se faz sentido, né, para a pessoa. Faz sentido para você? Eu acho muito importante isso, porque é uma pergunta que, de fato, a pessoa ela é leve. Ela é leve. Isso aqui fica confortável para você, né, para você pagar, para você arcar. Tá confortável ou tá pesado? Então, eu deixo no meu trabalho, na minha atividade, tentar ser muito mais leve esse passo, porque é um passo assim de tomada de decisão do cliente, né? E na conclusão, a gente vai encontrar o que? As objeções, né? As objeções dos clientes. Pode ter certeza, qualquer negócio, melhor que seja, vai ter objeção. Até o vendedor da Coca-Cola vai ter objeção lá falando que o mineiro está mais barato. Fazendo uma propaganda aqui. Então, assim, e geralmente, para quem trabalha com vendas aí, vai concordar, as objeções são as mesmas. É ou não é? Para quem é corretor de imóveis, as objeções são as mesmas. Vou dar exemplo aqui, eu tenho que olhar com minha esposa, meu esposo, eu tenho que olhar mais opções. As objeções são as mesmas, né? Então, estude essas. Tá caro, tá caro. O tá caro, geralmente, você tem que tentar entender, aí você pode voltar ao processo das vendas para poder entender isso, nas objeções. O mais importante é voltar no primeiro processo, que é o pré-vendas, porque no pré-vendas, se você descrever todas as objeções possíveis que o seu cliente vai dar para você, escreve isso. Escreve as objeções que o seu cliente vai dar para você. E dentro de cada objeção, você vai estudar como você vai agir dentro de cada situação, entendeu? Quebrar as objeções, né? Isso, e agir com verdade. Agir com verdade para você entender de fato qual foi o momento do processo que você pode ter, às vezes, não informado. Então, geralmente, as objeções, você consegue matá-las na pré-venda, mas se já ocorreu ali o processo de vendas, você está ali meio confuso, volta para a sondagem. Pode voltar para a sondagem. Volta a fazer perguntas para o cliente, porque às vezes o que está caro não é o tá caro. O tá caro é o não entendi. Para que isso aqui vai servir para mim? Entendeu? Então, na sondagem, você vai entender novamente a necessidade do cliente para você, de fato, apresentar de uma outra forma o seu produto. Então, a conclusão é um processo também muito importante, né? Quando a pessoa tem uma loja física, né? Dá para padronizar também, igual a gente está falando do processo, né, de padronização. A conclusão, você pode falar para o seu vendedor, o seu atendente, agradecer a preferência, linkar, por exemplo, já a uma outra oportunidade. O que seria linkar? Deixar uma deixa, né? Vou repetir, deixar uma deixa, legal. O que seria deixar uma deixa? Por exemplo, no bar, no restaurante, a pessoa fala, olha, sábado agora tem feijoada, tá? Vocês são convidados aqui para voltar ao nosso estabelecimento. Uma loja de roupas, lá na 44, por exemplo, vou dar de novo. Quem tem loja na 44 aí vai estar anotando bastante coisa aí. Por exemplo, olha, semana que vem temos coleção nova. A gente vai chegar mais mercadoria. Então, na conclusão, você tem que deixar para o cliente. Além de tratar as objeções, deixa e
levar a cliente até a porta, enfim, finalizar ali o processo de vendas e ver de fato se o cliente ficou confortável, claro, com aquele produto que ele escolheu, se ele ficou feliz, se esse é o É, sentimento que ele tem. show de bola. Nesse caso, nesse exemplo que você está dando, a gente volta para aquela questão da experiência, né? Desde do Sim. início ali, você vai até o final, acompanha, olha, você fez uma boa compra, né? Agora, uma Isso. coisa, Guilherme, que eu acho muito importante, eu como consumidor, eu fico às vezes preocupado, que eu vejo demais, é que nesse momento, a gente está falando aqui quando faz o fechamento, né? Depois eu quero uma dúvida com você, que você der uma dica para nós, quando não fecha nesse momento. Mas Uhum. deu tudo certo, Boa. pessoal, fechou, legal. Mas muitas vezes, Guilherme, eu vejo que as pessoas não pegam o contato, não faz o cadastro do cliente. Sim. Porque você deu o É exemplo verdade. do bar aí, muitas vezes você fala, olha, você já instiga a pessoa de voltar. Se ele teve uma experiência, com certeza ele vai voltar. Mas você Sim. que tem uma loja, igual você comentou, você que vai prestar um serviço, e aí? Você realmente pegou o contato, trabalhou esse contato, né? De repente você Sim. coloca ele num grupo de clientes e aí você mantém o relacionamento, porque assim, Uhum. e aí você vai essa pessoa vai comprar novamente de você. Então isso também fica uma dica aí complementando, né, Guilherme? Essa questão, assim, você tem que muitas vezes sei lá, eu lembro quando eu estava olhando escola para minha filha, sabe? Guilherme, eu olhei assim, sem exagero, umas 7 escolas, tá? Nenhuma delas falou assim para mim assim, me dá o seu contato, me dá o seu contato que depois a gente, quer dizer, porque imagina só, eu estou disposto a colocar minha filha numa escola. Então, Tá eu procurando. estou com o maior potencial para comprar. Sim. Naquele momento que a pessoa pega o meu contato, ela já entendeu, fez todas essas dicas que você falou, é o momento, porque eu não fechei no momento. Por quê? Porque Uhum. eu Sim. coloco a objeção que eu tenho que falar com o meu papagaio. Então, eu vou dar essa objeção. Só que depois, essa pessoa pode me mandar um vídeo, uma aula, um conteúdo, uma Sim. experiência lá na escola. Sim. Isso vai me animar a falar Sim. assim, poxa, lembrou. E a outra questão, que aí já vem uma pergunta, o que você fala quando o cliente, nessa etapa, né, na sexta, ele fala Uhum. não. Então, a gente não fechou, a gente não Sim. concluiu. E aí, o que você fala para nós, assim, o que a gente tem que fazer? A gente Uhum. volta todo o processo? Fala aí para nós. Então, se for, por exemplo, porque assim, a gente volta no processo por conta das objeções. Então, nas objeções ali, né, entendeu, não entendeu o cliente, o porquê que ele está falando não, de fato ele não vai falar não, o que que a gente tem que fazer? A gente já tem que programar um outro contato, entendeu? Não deu certo, porque tem gente que de fato, às vezes a pessoa que tem um perfil mais analítico, né, dependendo do que é o produto ou o serviço, principalmente acho que é mais serviço, então ele tem que, de fato, às vezes ele tem gente que não toma, né, decisões às vezes de imediato, ele tem que estudar. Sim. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa que com ele, né, junto com ele, já definir um prazo, uma data que ele vai te dar a resposta. Que seja sim, que seja não, porque é o prazo dele ter o tempo dele para poder fazer o estudo sobre aquilo ali. É porque às vezes, o que acontece? Às vezes acontecem algumas coisas de fato que gera ali um gatilho da escassez, né? O que é o gatilho da escassez? Às vezes você tem algum produto que está acabando, é uma promoção que de fato acaba final de semana. Então, apresenta isso para ele, fala isso para ele, importante, né? Para ele tomar a decisão até tal momento. Porque você tem seu tempo e ele também tem o tempo. Existe e precisa alinhar o tempo de definição. Então, nesse caso, eu dou isso como dica, né? Define uma data. Não, então até eu preciso de uma resposta sua sexta-feira. Vamos marcar uma reunião sexta-feira, que eu te dou esse prazo para você pensar, trago mais algumas informações para você, me passa seu contato, Marcos, que a gente, só para confirmar, mas a gente já deixa a reunião marcada. Então, por exemplo, se fosse o dono da escola aí que você foi, né? Eu já pegava seu contato e já marcava, Marcos, vamos fazer o seguinte, eu sei que você vai olhar outras escolas, né? Mas vamos marcar sexta-feira, 2 horas da tarde, você vem aqui, tá? Ao longo da semana eu vou te mandando alguns vídeos, algumas ações que a gente tem aqui na escola para você ir absorvendo e tudo mais, enfim. Então eu faria isso. Então definir um prazo.
Nem tanto para o Bacana. sim quanto para o não. Às vezes as pessoas, né, Guilherme, ficam com aquele receio, será que eu ligo, será que eu Sim, faço? Gente, não tem que ter isso, eu acho assim, não, o interessado é você, então você tem sim, que fazer realmente a coisa acontecer, isso a gente costuma falar, eu como estudante, viu, Guilherme, você como expert aí, a gente fala que tem um time, né, então a gente tem ali o momento certo de você isso, agir. Então esse exemplo que você sim, deu, olha, você já fala para o cara, olha, tal, sexta-feira, às 14 horas, eu quero ter uma call com você, ou você vem aqui, que eu vou. Aí, e outra coisa que é interessante é você mostrar, né, assim, que você está interessado nisso. Então, gente, sim, não fica com aquela coisa, eu estou forçando a barra. Não, você tem não, simplesmente que não, fazer todo esse processo aí sim. que está falando. Sim, sabe por Bom, quê? Porque você tem um produto e um serviço que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então, isso, confie em você, confie naquilo que você faz, naquilo que você propõe a fazer. Entendeu? Que show vai de mudar a vida bola. dele, você acredita, você vê verdade nisso, então isso não é insistência, não. Muito pelo contrário. Você está querendo levar a Perfeito. melhor coisa, a melhor experiência para aquela pessoa, para aquele cliente. Cara, Beleza? muito bom, muito bom. Bom, a gente está indo aí para o. Nós estamos aqui, Guilherme, só para. Nós estamos com 42 minutos de live, cara, um Já. conteúdo muito incrível, sabe? Assim, Passou a gente rápido, não hein? vê, Nem né? vi. Passa rápido. Show. Bom, e aí? Bom, a gente está ansioso aqui para a gente ver a sétima e última dica, né? Então, vamos lá, Vamos que lá, tá né? tudo de bom aqui. Importantíssima dica. Sétima e última dica, não acabou a venda na conclusão, que foi a sexta. Ela Sim. também não vai acabar também agora, né? Vocês vão entender que vai ter um ciclo. Sétima e última se chama pós-vendas. Legal. O pós-venda aqui que é vendi, entreguei o produto para o cliente, eu preciso de um feedback, né? Para mim poder melhorar, aperfeiçoar. O que é o feedback? Pesquisa de satisfação. Simples, né? Isso aí é uma ferramenta, né? Nas consultorias eu sempre falo para os clientes, né? Isso aí é básico de ter, né? Perguntar para o cliente se ele foi bem atendido, se ele foi, como é que foi ali a experiência dele, uma pontuação de 0 a 10 para poder ter um indicador do que pode melhorar, se é o atendimento, se é o produto, se é o preço, se é o banheiro que estava sujo, enfim, né? Então a pesquisa de satisfação é importante. No pós-vendas também tem o pedido de recomendação, né? Então a pessoa já surpreendeu, está feliz, você que é corretor de imóveis, você que é corretor de seguros, né? Peça, não fique com vergonha, você levou a melhor experiência para aquele cliente. Então, faça ele lembrar de pessoas que, assim como ele, precisam daquele ali, entendeu? Para você fazer a diferença na vida das outras pessoas também, não só dela e da família dela. Beleza? E o acompanhamento, né? E aí, por isso que eu falo que é constante, aí é um ciclo, porque aí o recomendante que a pessoa for te passar, você já entra no processo de pré-venda, porque aí você já começa a perguntar sobre essa pessoa, né? Ou, deixa eu pensar aqui, num outro tipo de negócio, até mesmo no escritório mesmo contábil, né? Tem como evoluir uma questão como essa, pedir recomendações para os empresários que te acompanham, né? E acompanhar bem os clientes, né? Todo mundo faz aniversário, então desejar ali um feliz aniversário, apresentar as novidades, as notícias sobre o que você tem a oferecer, enfim, acompanhar esse cliente e, enfim, e perpetuar o seu negócio, Show de fidelizar. bola. Eu, assim, acrescentando isso, tem essa questão, né, dessa oportunidade aí, e principalmente, gente, você dá uma continuidade no relacionamento. E uma Sim, coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês, essa questão do sétimo passo aí, da sétima dica, é a questão do quanto, né, Guilherme, a gente se sente valorizado, né? Porque no momento que você entra em contato comigo, que você pergunta, e aí, você ficou satisfeito? O produto ou o serviço te atendeu? Gente, a gente como consumidor, a gente se sente, né, Guilherme, valorizado. Você fala, pô, sim, cara, a empresa tirou um tempo para me ligar, para sim, saber como que foi. Pô, peraí, então eu sou importante. E sim, sim, é aí que é o diferencial. Ele é sim, importante e ele vai comprar mais se você se relacionar com ele, né? Então sim. eu acredito que isso tem muito assim sentido, né, Guilherme? Vai comprar mais, vai indicar, fidelizou. O cliente é seu amigo, né? Virou quase que seu irmão, seu parente. Show de bola. Guilherme,
Bom, cara, muito bom, sabe? 7 dicas Bacana. aqui, a gente vai colocar lá depois, né, a gente vai editar isso lá, tanto lá no perfil. Depois, pessoal, eu vou subir isso aí pro canal. Lá a gente faz uma descrição, de repente a gente coloca aqui algum link, né, Guilherme? Algum conteúdo aí Sim, complementar. sim. Bom, Guilherme, a gente está chegando aqui no final, né? E assim, é incrível, cara. Estou muito feliz, né, dessa sua Também. contribuição. Você é um cara que como se diz, está na vida aí, né? Está na prática. Você vive isso aí. Sim. Eu tive uma experiência, gente, com o Guilherme como cliente. Então, eu passei por todos esses passos, né? Então, eu posso falar para vocês com segurança, né, que Sim. tudo que ele falou aqui para vocês, assim, realmente é feito. Então, assim, siga esses passos, tá? Então, Guilherme, eu quero te agradecer e eu queria que você se despedisse aí do pessoal, mas assim, que você deixasse aí uma mensagem, uma dica, uma frase, dá uma Sim. última palavra aí pro Sim, pessoal. E sim, muito sim. obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, obrigado por você abrir as portas da sua casa, né, por fazer, né, por abrir a oportunidade de eu conseguir fazer diferença na sua vida, na vida da sua família, né, com a proteção, né, com o planejamento financeiro. Bacana. Relembrar que o rapidão é primeiro passo pré-venda, segundo abordagem, sondagem, quarto passo showtime, quinto adicional, sexto conclusão e sétimo pós-venda. A venda, ela é fundamental para o seu negócio. Eu costumo falar assim, chega de estudar a melhoria do seu produto, para de estudar a melhoria do seu produto. Tem cliente tem empresário que é assim, chega, tá bom, seu produto tá top, vai estudar a venda, vai estudar como você vai conectar esse produto para o seu cliente, entendeu? Perfeito. Para a pessoa que precisa de fato dele. Então, para de estudar sobre o seu produto, vai estudar vendas. Show de bola. Guilherme, gratidão aí, tá? Gratidão. Você precisando também, sabe que as portas aqui da Controller estão sempre abertas e Sim, a gente se esbarra aí. Meu amigo, show. fica Deixa com eu só Deus, tá? Tenha uma agradecer excelente algumas noite pessoas aí. aqui. Muito Rapidão, que é, eu obrigado. queria agradecer a Camila, minha esposa que entrou, o Thiago, o Rodrigo Godoy, a Show. Flávia, o Bacana. Guilherme, meu xará, enfim, todo mundo que entrou aí, brigadão. Tamo junto. Show de bola. Fica com Deus, meu amigo. Tchau, Tudo tchau. Fique com bom. Deus também. Abraço. Até mais. Show de bola. Gente, e então, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Vocês viram que foram 7 dicas, né, incríveis, né? Então eu aprendi muito. Gratidão por todos vocês que tiveram, tá? E eu queria deixar aqui no finalzinho, já te fazendo um convite, tá? Para a próxima semana, tá? Eu acredito que a Flávia também é a minha próxima convidada, tá? Então, nós falamos sobre atendimento, nós falamos sobre vendas, né? Como você vender mais. E aí, na próxima semana, a minha convidada vai falar sobre os perfis comportamentais. Então, vai ser uma live muito interessante. Eu já deixo aqui o convite para você, onde ela vai apresentar quais são os perfis que vai fazer total diferença aí na vida da empresa de vocês, tá? Gente, um forte abraço, tá? Fiquem todos com Deus e a gente se encontra aí numa outra live, num outro momento. Até mais.